Olá, meu nome é Júlio Vaz e eu estou aqui para fazer o vídeo 3 da nossa aula de aborto. A gente está olhando agora para os artigos 125 e 126 do Código Penal. Os artigos 125 e 126 cuidam das práticas de aborto realizadas por terceiros, ou seja, cuidam de crimes comuns. Podem ser realizados por qualquer pessoa. Nenhum deles estabelece nenhuma qualidade especial para o sujeito ativo. Temos a seguinte redação no artigo 125. Provocar aborto sem consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. No artigo 126. Provocar aborto com consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos. É possível observar que a questão relacionada ao consentimento da gestante é um elemento de grande capacidade de alteração da pena. É bem relevante a questão da gestante ter dado seu consentimento dentro desta prática delitiva, em que pese a proteção seja da vida humana intrauterina, há um grande cuidado do nosso legislador ao estabelecer a pena em dar-lhe uma gravidade bem maior nos casos em que não há o consentimento da gestante. Observo com os senhores que se a gente olha para o artigo 125, nós vamos manter a maioria dos elementos que já apresentamos aos senhores. Ou seja, o objeto jurídico, nós estamos olhando para a preservação da vida intrauterina. Sujeito ativo já mencionado, pode ser qualquer pessoa, é um crime comum. Sujeito passivo, nós apresentamos para os senhores, é o feto. Aqui de forma indireta também há gestante. Vamos observar que a consumação pode acontecer com a morte do feto ou destruição do óvulo. A tentativa é admissível. Então, a gente pode observar a tentativa quando se empregam meios idôneos, mas não se interrompe a gravidez. São empregados meios que seriam capazes de gerar a tentativa, mas, embora sejam empregados por circunstâncias alheias, ela não ocorre. A outra hipótese de tentativa é que haja a realização da manobra abortiva e o feto seja expulso, mas não venha a acontecer a morte, ele permaneça vivo. Então, as manobras abortivas vão provocar apenas a antecipação do parto, não gerando a morte do feto. Hipóteses em que é possível se falar em tentativa. Tentativa, pois, admissível na figura do artigo 125. Podemos ainda acrescentar que o elemento subjetivo é o dolo e a ação penal ela é pública incondicionada. Quando a gente olha para o artigo 126, temos as mesmas ideias até aqui apresentadas. No entanto, o artigo 126 olha para um crime onde há o consentimento da gestante. Havendo o consentimento da gestante, a pena, como já dissemos, ela é mais branda. É uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Merece especial destaque é o parágrafo único do artigo 126, onde observamos assim: aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Ora, é importante este parágrafo único que nos determina que, nas hipóteses nele previstas, a pena a ser aplicada não é a figura prevista no caput do artigo 126, mas a pena do dispositivo anterior, a pena do artigo 125. São hipóteses tratadas, então, como se não houvesse consentimento da gestante. Afinal, o consentimento possui alguma espécie de vício. Observando com os senhores no parágrafo único,
aplica-se a pena do artigo anterior. Pena, então, de reclusão de 3 a 10 anos, se a gestante não é maior de 14 anos. No Código Penal, em várias passagens, vamos encontrar a observância de uma gestante que não é maior de 14 anos, entendendo o sistema que esta pessoa, que ainda não tem os seus 14 anos completos, ela ainda não tem um perfeito entendimento das coisas e não tem capacidade de consentir. Ela pode dar o seu consentimento, mas o seu consentimento não terá validade nenhuma. Em uma segunda hipótese, diz a lei, a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental. A gestante ser alienada ou débil mental também vicia o seu consentimento. Ela não tem capacidade de consentir. Este consentimento pode existir, mas não possui nenhum valor. Ainda insiste a lei, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, a vítima é enganada, mediante grave ameaça, a vítima consentiu, pois foi ameaçada, ou violência, a vítima foi forçada a consentir fisicamente. Em qualquer uma destas hipóteses, vamos ter a aplicação da pena do artigo 125 ao comportamento do terceiro que praticou o aborto com este consentimento viciado da gestante. Olhemos a exemplo a questão da fraude, em que uma gestante pode ser enganada em sua gravidez interrompida, sendo que ela, enganada, acreditando estar sendo a exemplo, medicada ou examinada pelo médico, enquanto na verdade estão realizando com o medicamento ou uma manobra abortiva está sendo realizada. Os senhores terão a figura do artigo 126, mas a pena, segundo a vontade do dispositivo legal, a pena do artigo 125. Ainda nesse contexto, nós observamos que as duas figuras estão olhando para o comportamento de terceiros. Quando falamos da aplicação da exceção pluralista à teoria monista no concurso de pessoas, só pode se olhar esta questão quando olhamos para o artigo 125, para o artigo 126, desculpe nossa falha, não quando olhamos para o artigo 125, porque não há hipótese, sendo o crime do artigo 125, de termos a aplicação também em concurso de pessoas para a gestante do artigo 124, segunda parte. Então, observo e insisto, tendo em vista a falha na nossa colocação. Toda vez que a gente for observar a exceção pluralista à teoria monista, é porque a gestante deu o seu consentimento. Se a gestante não deu o seu consentimento, isto não é possível. Muito obrigado por acompanhar o vídeo 3 e, no vídeo 4, devemos concluir o crime de aborto.